Quem diria que mesmo depois de tanto sucesso a Marvel ainda corresse algum risco de perder os direitos do Homem-Aranha nos cinemas? Pois é, por menor que seja, esse risco existe e está diretamente ligado a Homem-Aranha Longe de Casa. Vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, muito bem-vindo de volta aqui ao canal. É sempre bom ter você aqui comigo para conversar sobre as notícias mais relevantes que saem aí sobre esse universo de quadrinhos, cinema, super-heróis. E para você que não é inscrito e quer participar dessa comunidade aqui, dessa grande família Loquia, é só se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos que eu publicar aqui. Todo dia tem vídeo novo. E essa notícia aí veio de um jornalista chamado Richard Hirschfield. Ele descobriu alguns detalhes do contrato que foi assinado entre a Sony e a Marvel Studios para eles compartilharem o personagem de Homem-Aranha. Os direitos do Homem-Aranha para o cinema estão com o estúdio Sony, porque lá atrás, nos anos 90, a Marvel, que só trabalhava com quadrinhos, vendeu os direitos do personagem para poder fazer algum dinheiro e conseguir se salvar, se manter. Deu certo, a Marvel se manteve até que chegou em 2008 e criou seu próprio estúdio de cinema, Marvel Studios. E aí começou a criar o universo cinematográfico da Marvel, com Homem de Ferro, Hulk, Thor, Vingadores, Viúva Negra, essa galera toda. E aí que eles se deram conta, pô, pera aí, o nosso principal super-herói, o super-herói mais famoso da Marvel, está ali com outro estúdio de cinema. Tanto é que durante o desenvolvimento do universo cinematográfico da Marvel ainda saía filmes do espetacular Homem-Aranha. Daí que saiu o acordo inédito na história do cinema em que a Sony concordou em compartilhar o personagem com a Marvel Studios. Os filmes do Homem-Aranha feitos pela Marvel Studios, com os Vingadores, fazendo participação em outros filmes de super-herói, como foi em Guerra Civil também, por exemplo, a primeira aparição do Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel, seriam totalmente de responsabilidade da Marvel. Enquanto os filmes solos do personagem, como foi Homem-Aranha de Volta ao Lar e Homem-Aranha Longe de Casa, são filmes de total responsabilidade da Sony, porém com a Marvel Studios ainda tendo poder criativo sobre o filme. Então Homem-Aranha Longe de Casa é um filme da Sony, porém as escolhas criativas, a história toda que se passa no filme, tem todo o controle da Marvel Studios. E é aí que existe o risco da coisa dar ruim para Marvel Studios. Essa informação é muito confiável porque esse jornalista, o Richard Hirschfield, reportou através do Slash Film e ele tem anos e anos trabalhando nos bastidores de Hollywood. Ou seja, ele tem credibilidade e ele diz que essa notícia em específico, essa informação sobre o contrato do Homem-Aranha entre a Sony e a Marvel Studios, veio de uma fonte muito importante. Ou seja, alguém próximo à diretoria de alguns dos dois estúdios, ou quem sabe até os diretores, os presidentes desses estúdios, falaram com ele. Isso não dá pra saber, mas ele falou que é alguém muito importante. E o detalhe preocupante que ainda levanta um risco da Marvel Studios perder os direitos do Homem-Aranha nos cinemas, perder esse contrato junto com a Sony, é que, segundo as regras, para o personagem do Homem-Aranha continuar sob o controle da Marvel Studios, o controle criativo, para os próximos filmes, nesse filme Homem-Aranha Longe de Casa, que o lucro todo vai ir para a Sony, ele precisaria bater $1 bilhão arrecadados. Se Homem-Aranha Longe de Casa não bater essa marca, não faturar $1 bilhão ao redor do mundo, o contrato vai expirar e a Marvel Studios vai perder o controle criativo sobre o Homem-Aranha. As consequências disso podem ser radicais, mas antes vamos falar aqui exatamente o que o jornalista reportou pra gente comentar a respeito. O acordo original Sony-Marvel Homem-Aranha de coprodução desses filmes estipulava que se esse aranha alcançasse o bilhão, a Marvel poderia supervisionar o terceiro filme do Homem-Aranha no caso. Senão, o controle total seria revertido para a Sony. Ou seja, se o filme passar de $1 bilhão arrecadados, a Marvel Studios vai poder controlar completamente o que vai acontecer em Homem-Aranha 3. Se isso não acontecer, é a Sony que vai decidir o que vai acontecer com o Homem-Aranha. E isso é muito louco, porque como a gente já sabe, eu já comentei aqui, as cenas pós-créditos
do Homem-Aranha deixam pistas muito grandes, portas muito abertas para o futuro do personagem naquele universo compartilhado. E se o personagem voltar para Sony, aquilo ali pode ser jogado para o alto, aquilo pode ser completamente deturpado. Nós talvez nunca veríamos uma conclusão para aquelas coisas que foram apresentadas no finalzinho, nas cenas pós-créditos de Homem-Aranha Longe de Casa. Eu tô até embolando falando longe de casa, hein? Homem-Aranha Longe de Casa. E o que é mais maluco ainda, isso seria grandioso pro futuro da franquia do Homem-Aranha, porque a Sony poderia decidir pegar o Homem-Aranha e colocar ele junto com o Venom que foi apresentado no outro filme. Aquele filme do Venom é totalmente da Sony, por isso, inclusive, que não tem um Homem-Aranha naquele filme do Venom, porque a Marvel Studios não quis envolver o Homem-Aranha que está no universo cinematográfico da Marvel com aquele filme do Venom lá, que a Marvel Studios não tinha nenhum poder criativo a respeito. Mas se tiver na mão da Sony, pode ter certeza eles vão querer colocar o Homem-Aranha junto com o Venom em outros filmes. Contrário do que aconteceria se a Marvel Studios ainda tivesse poder criativo, provavelmente não ia deixar o Homem-Aranha entrar, pelo menos esse Homem-Aranha que a gente está vendo no universo cinematográfico da Marvel, né? Não deixaria ele entrar num filme do Venom futuro aí. O tenso é que não interessa por que a Sony tiraria o Homem-Aranha das mãos da Marvel Studios, tá dando super certo. Não teria muito motivo lógico pra Sony desfazer mais uma vez outro Homem-Aranha criado. Imagine só a Sony inventar de criar um quarto Homem-Aranha nos cinemas. Depois de Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, entraria outro ator como outra versão do Homem-Aranha agora. A gente não precisa disso, a gente precisa de mais Tom Holland. É até surpreendente pensar que depois desses filmes todos ainda existiria alguma chance da Marvel perder o Homem-Aranha nos cinemas mais uma vez. Seria impensável. Porém, como a gente viu, Venom é um filme que fez bastante sucesso, né? Na China, Venom fez mais sucesso de bilheteria do que o próprio filme do Homem-Aranha. Então isso, é claro, deixou a Sony um pouco gananciosa. Mas, considerando essa cláusula do contrato e como o Homem-Aranha Longe de Casa está se saindo nas bilheterias, as chances são bem grandes de que Homem-Aranha Longe de Casa vai bater esse 1 bilhão aí que ele precisa bater para Marvel Studios continuar com o controle do personagem. Ele já faturou mais de 600 milhões de dólares no primeiro fim de semana. No primeiro fim de semana já passou da metade desse 1 bilhão que precisa arrecadar aí. Então as chances são grandes de bater essa marca, mas mesmo se não batesse, eu acho que valeria muito a pena a Sony reconsiderar mais essa história de tirar o Homem-Aranha das mãos da Marvel, viu? Será que seria melhor o Homem-Aranha interagindo com o Venom ou o Homem-Aranha continuando no universo cinematográfico da Marvel? Fica a dúvida aí, comenta aqui embaixo o que você acha. Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima, hein? Tem uns vídeos aqui do lado, ó. Você já viu esses vídeos aqui do lado? Interessante, pô, dá uma olhada aí, hein? Ó. Valeu!